Bom dia. Tô na paz de Cristo. Bom dia, gatinho. Vou fazer. Ixi, Maria, credo. Eu vou ter mais aula aqui. Credo. Vamos lá. Começar isso aí. Galera, dá pra você ter muito aqui, né? Que tal, assim, que pequeno. Olha aí, velho, coração. Não vai cambiar, não. Vou falar demais como tá pobre. Tô bom, e você, tá bom? Moço, lógico, se não tiver camisa do Loló, não dou aula, né? Rapaz do céu, você é bombado. Já ouviu no primeiro ano dele, agora primeira aula. Vamos fazer, rapaz. Então tá bom, vou começar esse tema aqui, agora na conversa mais de tudo. Quem é novato aí, ó? Prazer, meu nome é Eduardo, não sei se tem quem é novato aí, é nóis. Galera, a gente vai falar sobre a parte de soluções. Vixe, mas eu acho que aí também foi garoto. Meu Deus do céu. Olha lá. Diga. Vocês de casa dá para enxergar esse trem aqui, ó? Conversa aí. Lau, o que é escrito ali, ó? Tá muito bom, não? Beleza, fica pra cá. E agora? Beleza, aqui era. Olha só agora. Galera, é o seguinte: o que é solução? Primeira coisa que eu saber o que é solução, eu vou ter que relembrar a situação. Pega o violão lá. Você foi. Vamos lá. Quando a gente fala de soluções, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada de mistura. Alguém não lembra, não sabe a diferença de mistura, substância pura. Vamos relembrar? O que é uma substância pura? Substância pura, o próprio nome já fala, puro. É quando eu tenho o quê? Apenas uma única substância. Por exemplo, eu falar para vocês que eu tenho cilindro de oxigênio, aqueles que foram doados lá para Manaus. Dentro daquele cilindro de oxigênio, eu tenho apenas oxigênio. Ou seja, eu tenho um oxigênio puro. Beleza? Então eu tenho uma única substância. E a mistura? Se a substância pura só tem uma, a mistura são duas ou mais substâncias. Concorda comigo? Então mistura o quê? Tudo junto. O exemplo de mistura, já que a gente está falando de gás, o ar atmosférico. O que tem no ar atmosférico? Fala aí as moléculas que você tem. Gás carbônico, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem argônio, tem um monte de gás em tudo, hein? Mistura. A solução, a gente vai trabalhar com misturas também. Só que a gente sabe que existe alguns tipos de diferença de mistura. A gente tem uma parte de mistura eutética, mistura biotrópica, mistura homogênea e mistura heterogênea. Lembra disso? O que é uma mistura homogênea? Você lembra? Uma dúvida. É uma mistura homo e hétero. Quando eu falo homo e hétero, o que você lembra? Pode ser relacionamento. Relacionamento, por exemplo, homem ou homossexual, ele vai relacionar com outro homem. Homem e homem, tem diferença? Não. E uma mulher também não. O casal hétero é só. Um homem, uma mulher e homem. Quando eu tenho uma mistura homogênea, é quando eu tenho uma única fase. Deixa eu ver se aqui. Mistura homo.
A mistura homogênea, quando apresenta uma única fase. Por exemplo, se eu misturar água e álcool, vamos imaginar que eu tenho aqui dentro água e álcool. Isso, Duda, exatamente. Certinho. Eu tenho uma mistura de água e álcool aqui. Eu consigo identificar onde é que estão as moléculas de álcool? Eu consigo identificar onde é que estão as moléculas de água? Não. Logo, eu tenho uma única fase. E a mistura heterogênea? Deve ser ao contrário. A mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases. Um exemplo, água e areia. Água e areia se misturam? Não. Se eu deixar a água e a areia aqui dentro, aqui, a gente vai ver lá no fundo a areia e por cima a água, não é? Eu não vi duas fases, mistura heterogênea. Ou, por exemplo, água e óleo se misturam? Não. O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Isso é uma mistura heterogênea. Por causa de que eu estou falando isso? Porque soluções, a gente vai trabalhar com o quê? Misturas homogêneas. Pode acontecer num caso, por exemplo, está ali um resíduo final? Pode, mas isso a gente vai conversar lá para frente. Beleza? Então, nas soluções, eu vou estar trabalhando com mistura homogênea. Então, é importante a gente entender isso aí. Existem vários tipos de mistura. Sólido, sólido mais líquido. Ixi, é mesmo, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui. Você foi... Ei, som. Não tô saindo para ninguém, para nada. Espera aí, vou tentar arrumar esse negócio. Prega esse trem na massa, acho que tava descoisado. Deu uma melhorada aí, ó. Aí é nóis. Deu nóis. Muito bom, muito bom. Então, só para repetir, já que né, às vezes o áudio estava meio bagunçado, a parte de soluções que a gente vai estar trabalhando é o quê? Soluções, quando a gente trabalhar com mistura homogênea. Vão ter misturas de sólido mais líquido, sólido mais gasoso, gasoso mais gasoso. Eu vou dar um monte de exemplo para vocês desses tipos de soluções. E muitas dessas vocês nem sabem, mas está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Beleza? Mas primeira coisa, quando eu trabalho com soluções, tem duas coisas que eu preciso identificar quando eu vou fazer um exercício. Que são duas coisas bem específicas. Ah, não, ainda falta não, velho. São duas coisas bem específicas. Toda solução, ela é o quê? Ela é formada por soluto mais solvente. E é interessante a gente saber sobre isso aqui numa solução. E o tempo todo a gente vai ter que descobrir quem que é soluto, a gente vai ter que descobrir quem que é solvente. Em alguns casos, é bem fácil e bem tranquilo. Em outros casos, vai ser um pouco mais complicado. Mas nada que seja impossível para a gente. Primeira coisa, para a gente identificar um soluto e um solvente, tem essa observação aqui, ó.
Isso daqui, ó. O solvente determina o estado físico da solução. Dá para você enxergar aqui de boa? O solvente determina o estado físico da solução. Como assim? Vamos imaginar que eu estou trabalhando com sal de cozinha e água, beleza? Se eu misturar os dois, aquela solução fica sólida ou fica líquida? Líquida. Logo, quem vai ser meu solvente? Água. O solvente tem um papel de solubilizar, de englobar, né, o soluto. Se eu coloquei sal e água e o negócio está líquido, é porque a água é meu solvente. Não faz sentido eu colocar sal e água que lá virou uma pedra desse tamanho. Não tem lógica. Então, o solvente determina o estado físico da solução. Mas, ok, isso aí fica fácil para mim. Mas, e quando eu trabalhar, por exemplo, com solvente e soluto com o mesmo estado físico? Eu falei o sal e a água, um é sólido, um é líquido. É fácil. Mas se eu trabalhar com dois líquidos? E se eu trabalhar com dois sólidos? E se eu trabalhar com dois gasosos? Como é que a gente vai determinar quem é o maior? Eu já até falei a resposta. Como é que a gente vai determinar quem que é soluto e quem que é solvente? Por meio da quantidade. O de maior quantidade, ele vai ser o solvente. Ele está dominando o meio. Essa quantidade pode ser em gramas, pode ser massa, pode ser volume, pode ser porcentagem, tá? Então, o meu solvente é o de maior quantidade. Deixa eu pegar outro canetão aqui, que eu não aguento mais, não. Só duas cores. Vocês lembram que meu quadro era todo colorido, né? Quebrar minhas pernas. Pensa, não que eu fico chateado. Nossa Senhora. Não, mas não vai possível, vai ter nenhum azul que preste, não. O solvente é de maior. Não, mas esse é o que presta? Meu Jesus amado. Nem. Nem esse aqui também tá bom, não, hein? É do céu, não é possível. Também vai prestar, não. Galera, vai copiando aí de casa aí, ó. Vou achar um trem aqui. Ó. Ah, nem. Tudo sem tinta. Ó. Ih, deu nós. Povo de casa, tá para enxergar isso aqui, ó? Os dois? Então, gente, soluto ou de menor quantidade, o solvente ou de maior quantidade. Então, se eu pegar, por exemplo, o álcool 70. Deixa eu ver se alguém falou um negócio ali. Eu tenho que trocar a tinta desse trem. Não usei, né? O ano passado eu não usei. Aí lascou, foi tudo. Aí, ficou melhor, né? O que acontece? Se eu estou pegando um álcool 70, aquele que a gente vende mais supermercado que é proibido, mas antigamente vendia. O álcool 70 está me falando ali que eu tenho uns 70% de álcool. Logo, esse álcool 70, ele é o quê? O meu álcool é o solvente e minha água é o soluto. Pô, água soluto, pode acontecer. Agora, porventura, se eu pegar o álcool 40, que eles estão vendendo agora, 40% é álcool. E os outros 60%? Água. Já mudou o soluto e o solvente. Beleza? Ar atmosférico. Cerca de 79% do ar atmosférico é nitrogênio, N2. Cerca de 21% é oxigênio. Quem que está em maior quantidade? O nitrogênio. Logo, ele é o meu solvente. É bem de boa isso aí, né? Não, mas ninguém vai parar. Deixa eu ver se o povo falou aqui. É soluto, é porque aqui, ó, eu sou retardado. Aí eu
Aí, deixa eu mutar meu WhatsApp aqui. Isso não vai dar certo, não. Beleza. Quando a gente fala sobre isso aqui, eu gosto muito de fazer uma revisão sobre ligação química, polaridade, algumas coisas, compostos iônicos, principalmente quando a gente fala de solvente. E quando a gente fala de solvente, não tem como a gente citar água. A água é conhecida como solvente universal do reino de Deus. Por quê? Alguém sabe por que a água é o solvente universal do reino de Deus? Se alguém falar que é bento, eu saio da sala, mano. Porque ele é gospel. Não. Primeiro, vamos analisar a porcentagem de água que a gente tem. O mar. Olha o tanto de água que tem. Ah, professor, é água salgada. Justamente, é água salgada. Por quê? Porque o negócio é um solvente. O sal que está ali solubilizado é o soluto. Vamos analisar o nosso corpo. 70% é água. Beleza? Se tem ali sangue, tem um monte de coisa. Dentro do nosso corpo, 70% se é água, ele é o nosso solvente. Então, a água é o solvente universal de rei de Deus, primeiramente pelo fato de que eu tenho abundância. Eu tenho em grande quantidade. Seja no rio, seja no mar, seja no lago, seja no corpo, seja em qualquer lugar. Então, por ter abundância, é um bom solvente. E tem algumas outras duas propriedades que eu vou até falar para vocês, a gente vai relembrar lá de ligação química. Vocês lembram daquele bagulho? Povo de casa, vou apagar. Porque ela é universal. Muito boa, é isso mesmo. Vou apagar isso aqui, ó. Você foi... Aí, ó, só vou cantar a música, não preciso esquecer ela mais. Ali. Dá para ler esse título aí, ó. Água, solvente universal. Não vou colocar no reino de Deus, né? Aí é sacanagem. Primeiro vamos para uma propriedade de massa. Vocês lembram o que é um composto iônico? Vocês lembram quando a gente começou a falar de ligação química? Eu mostrei para vocês solvatação, mostrei para vocês o que a molécula de água fazia com sal, o que a molécula de água fazia com uma base, o que a molécula fazia com ácido. Vocês lembram um pouco sobre isso aí? Vamos lá. A água, ela consegue solubilizar grande parte dos compostos iônicos. Então, ela consegue solubilizar grandes partes dos compostos iônicos. Exemplo, vamos lá, eu tenho meu NaCl, sólido, isso, em meio aquoso, que forma meu Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Aqui a gente já sabe, já vamos fazer um relembrar. Aqui está acontecendo o processo de dissociação. E para que o Na+, o Cl- fique na forma de íons, aqui está acontecendo o processo de solvatação. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui, eu falei o ano passado, fala aí que eu repito, sem problema algum. Então, a água possibilita o quê? Acontecer um processo de dissociação de compostos iônicos. Vou falar então, vamos lá. Os compostos iônicos que eram formados por metal mais a metal, quando submetido à água ou à carga elétrica, sofre o processo de dissociação. O que é a dissociação? Quando eu estou trabalhando com metal e ametal, uma ligação química, aqui eu já tenho íons. A gente tem os cátions, a gente tem os ânions.
que é positivo e negativo. Se alguém quiser, eu faço um exemplo de ligação química para vocês. Sem problema algum. Vou fazer distribuição eletrônica, bonitinho. Se já tenho íons, a dissociação é a separação desses íons. Está vendo aqui o NaCl? O NaCl é o quê? Eu tenho sódio, que é positivo, que ele vai doar um elétron, para o cloro, que é negativo. A dissociação separa, ó, formando os meus íons. Quando eu formo os meus íons, esse processo de solvatação é o quê? É a solubilização. Essa solubilização pode acontecer de 3 formas. A solvatação, eu vou desenhar aqui agora, pode acontecer por meio de interação intermolecular, quando não tem compostos polares ou um composto apolar, ou por meio de ionização. E a ionização a gente entra aqui, ó. São os compostos covalentes. Os compostos covalentes são formados por quê? Ametais. E esses ametais podem entrar o hidrogênio. Aí aqui acontece o processo de ionização. Esse processo de ionização é similar à dissociação. Tá vendo aqui, ó? Só que a ionização é um processo que vai formar os íons ainda. Eu vou ter que escrever isso aqui depois. Aí eu vou fazer uma ligação química de metálica. Eu vou mostrar isso aqui tudo certinho para vocês. Copie isso aqui, porque o quadro está cheio. Aí eu apago e venho explicando de novo. Pode ser? Essa aula acaba 50, 40. E tem tempo ainda. O povo de casa tiver dúvida, fala aí. Meu Deus, mas que suor. O que você quer que eu repita, Gustavo? Conversa comigo. Vou fazer o seguinte, para ficar melhor. Eu vou apagar o quadro aqui, estou esperando vocês copiar. Aí eu vou falar sobre dissociação, vou falar sobre ionização, vou falar sobre solvatação. Tudinho de novo que eu falei para vocês no ano passado. Só para relembrar. Aí vai ficar um pouco mais complexo, que eu vou completo, né? Que eu vou estar preenchendo no quadro, porque aqui já encheu. Não, eu vou falar certinho, agora eu falo. Vocês terminarem de copiar em casa, vocês falam. Terminou? Acabou? Acabou? Espera que o pessoal está escrevendo aqui ainda. Aqui é metal mais ametal. É, gente, esse ano não vai ter carnaval, né? Hã? Ah, em junho? Mas se tiver em junho, vai bater junto com o Inter. Aí. Já é rodeio, velho. É só chumbo. O feriado vai. O feriado tem, mas aí vai ser o quê? Eu vou ficar em casa assistindo série? Nem. Não, tem essa. Covalente. Covalente. Aqui, ó. Isso. Ai, velho, minhas costas. Meu Jesus amado. Tô ficando velho. Bora. Vamos lá. Deixa eu apagar esse trem. Então, a gente falou um pouco sobre a água pelo fato de ele solubilizar muitas coisas. Mas aí, tem uma coisa de polaridade também, que eu vou falar mais para frente.
Isso aqui é tudo revisão, tá, gente? A parte de matéria nova de vocês era lá, soluções sobre solvente. Aqui é tudo fazer revisão para vocês, para vocês dar uma relembrada. Que é importante. Vamos lá. Vamos falar sobre compostos iônicos. Como eu havia falado, composto iônico é entre um ametal mais metal. Isso aqui acontece com o quê? Pela transferência de elétrons. O elétron sempre vai sair do metal e sempre vai para o ametal. Então, aqui, ó, transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Como que eu posso descobrir, saber, dar verdade, veredito que isso vai acontecer? Primeira coisa, a gente tem que analisar a distribuição eletrônica. Então, vamos colocar um exemplo do NaCl, que eu havia colocado anteriormente. Tem o NaCl. Para fazer o exemplo do NaCl, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica do sódio e a distribuição eletrônica do cloro. Então, vamos lá. O sódio e o cloro. Beleza? Fazendo a distribuição eletrônica desse negócio aqui, eu só queria um canetão azul, juro para vocês. Fazendo a distribuição eletrônica disso aqui, a gente vai chegar aqui, ó. Essa é a distribuição eletrônica do meu sódio, né? Fazendo do cloro vai ser um pouco diferente. Quem foi meu aluno ano passado sabe que teve que fazer a distribuição da tabela periódica inteira, né? Ah, mas tinha, velho. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Tá doido, vocês não parei de novo, não? Que é isso? Hã? Não, agora eu quero que você treinar, não. Agora vai ser coisa pior. Vamos lá. O que eu tenho que identificar? Quando a gente fala de elemento químico, átomo e tudo mais, a gente tem que falar sobre estabilidade. Tudo na vida da gente, a gente trabalha, a gente estuda para buscar estabilidade, seja ela profissional, seja ela emocional, seja ela financeira, certo? E o elemento químico também, o átomo também, quer buscar essa estabilidade. E como que ele faz essa estabilidade? Bem, primeira coisa, ele vê os gases nobres. Deixa eu pegar aqui. Os gases nobres é o espelho, como fala a palavra? É o exemplo de estabilidade. E todo elemento químico quer imitar um gás nobre. E por que ele é estável? Porque ele respeita uma coisa chamada de regra do octeto. Vimos também no ano passado que essa regra do octeto tem falhas. Lembra que eu falei um monte para vocês? Depois vocês vão lá no coisa e vídeo. A regra do octeto, o próprio nome já fala, o octeto vem de 8. Quer dizer que eu tenho que ter 8 elétrons na camada de valência. E que diacho que essa camada de valência? Onde é que eu identifico? É a camada mais externa do meu átomo. Tá? E como que a gente vai identificar isso? Por meio da distribuição eletrônica. Chegando aqui na parte do sódio, eu vou analisar qual que é a camada mais externa. A1, A2 ou A3? A3, né? Então aqui, ó, é a camada de valência. Vamos anotar aqui. Camada de valência. Aí eu te pergunto, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Gases nobres. Gases nobres. 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 Melhorou?
Vixe, pirei. Aí, vamos lá. A camada de valência está aqui. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Para o átomo ficar estável, eu não precisava de ter 8? E quantos que o sódio tem? Está errado, não tá? Ó, eu preciso de ter 8, eu tenho 1. O que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém para fazer uma ligação química. E justamente essa ligação química é a maneira de que o átomo se encontra para atingir a estabilidade. E nesse caso aqui a gente vai fazer a seguinte pergunta. Eu tenho um elétron aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Ó, eu tenho um elétron apenas. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. É mais fácil eu ganhar 7 elétrons, porque 1 mais 7 fica 8. É mais fácil eu ganhar 7 elétrons ou eu perder esse 1 elétron e ficar com esses 8 aqui, ó. Que 2 mais 6 é 8, né? Então é mais fácil. É mais fácil eu perder esse elétron e ficar com esses 8 ou mais fácil ganhar 7? Perder. Ah, então o sódio vai perder 1 elétron. Então, vamos anotar aqui, ó. O sódio, ó, ele vai perder 1 elétron. Então vamos desenhar o elétron dele aqui, ó. Beleza. Vamos fazer essa mesma análise. Perdeu 1, certinho. Vamos fazer essa mesma análise agora aqui no cloro. O cloro, ó, camada de valência é a mais externa. Então tá aqui, ó. Aí a pergunta é mais fácil eu ganhar 1 elétron, porque que eu tô com 7? É mais fácil eu ganhar 1 ou perder 7? Ganhar 1. Ah, então o cloro vai ter que ganhar 1 elétron. Ele tem 7, não tem? Vamos desenhar o 7 dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí. Se o sódio quer doar 1 e o cloro quer ganhar 1, por que não coloca os dois juntos? Ah, eu vou te dar o elétron que eu quero desfazer. Você está precisando de 1, pega esse elétron e está tudo certo. É justamente isso que vai acontecer. O meu sódio, ó, vai dar o elétron para o cloro. Se o sódio dá o elétron para o cloro, ele fica com 8. Massa estável. Se o cloro ganha um elétron, ele fica com 8. Massa estável. Isso vai formar o nosso NaCl. Beleza? Trabalhando de uma maneira um pouco diferente. O sódio, a gente disse que ele tinha que ganhar ou perder elétron? Perder. Quando você perde elétron, você fica positivo ou negativo? Vamos relembrar um negócio sobre isso aqui? Presta atenção aqui, ó. Imagina que eu tenho um átomo X. Hã? Aham. Eu tenho um átomo X. Aí você vai olhar na tabela periódica, ele tem 5 prótons. E automaticamente ele tem 5 elétrons. É um elemento neutro. Beleza? Quando a gente fala de ligação química, coloca na cabeça de vocês. Não existe transferência de prótons. A ligação química acontece só com os elétrons, seja na transferência, seja no compartilhamento. Então, próton nunca sai. Ou você entra elétron, ou você tira elétron. Beleza? Analisando aqui, eu tenho 5 prótons, 5 elétrons. Se eu perder 1 elétron, que carga que ficou sobrando aqui? Ah, então se eu perco 1 elétron, eu fico com a carga mais 1. E se eu perder 2 elétrons, quantos que eu fico aqui? Mais 2. Então, positivo, quando você perde, fica positivo. E quando você ganha? Vamos imaginar aqui agora um exemplo diferente. Está neutro. Uma positiva para um negativo. Se eu ganho um elétron, eu fico... Olha a carga sobrando aqui, ó. Se eu ganho outro elétron, negativo. Então, quando eu ganho um elétron, eu fico negativo. Quando eu perco o elétron, eu fico positivo. Aqui no sódio, quantos elétrons que ele perdeu? 1. Mais 1. E o cloro? O cloro, ele ganhou o elétron, não foi? Menos 1. Quando a gente trabalha com cargas, ligação iônica, eu não preciso ficar desenhando toda vez isso aqui, não. Dá trabalho. A gente trabalha só com as cargas. A positiva do cátion
A gente até coloca o nome aqui, ó. Tá, cachorro? Vamos colocar aqui, ó. Positivo é o cátion. Bom, sou eu soprando aqui, ó. Por secativa de máscara. É o cátion. E o negativo é o ânion. Beleza? Quando a gente trabalha com isso aqui, a gente faz um negócio chamado troca-troca da alegria. O que é o troca-troca da alegria? A gente pega a carga, o número do positivo e joga para baixo. O 1 vou jogar aqui para baixo. E o número do negativo joga aqui para baixo. Isso vai formar o o 1 que estava aqui em cima veio aqui para baixo. E o 1 que estava aqui em cima veio aqui para baixo. A gente trocou as cargas. Como a gente não vai colocar Na1, Cl1, a gente tira o 1 e fica igual aqui, ó. A mesma coisa. Então, sai aqui, ó. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Beleza? Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim. Assim é mais fácil. Você olha as cargas aqui e só troca. Beleza? Então, com a PC, gente. O povo de casa, se tiver alguma dúvida, grita nós. Deixa de copiar, vocês me falam aí que eu vou ver se eu consigo fazer um outro exemplo. Mas deixa eu ver aqui. Falta 2 minutos ainda só para acabar o treino dos 6 aí de casa. Qualquer coisa, se vocês sentirem necessidade, vocês me falam para que eu faça outro exemplo na próxima aula. Sem problema algum. Será que vai ter G-Pop esse ano? E pior que a pandemia veio quando ia começar o sorteio, escolha de professor. Depende do coronga, né? Tomara que tenha. Galera, então tá acabando aí, ó, 1 minuto. Aí, próxima hora eu corrijo. Eu faço mais exemplos se vocês quiserem. Se não precisar, eu toco o barco. É nóis. Tchau, obrigado. Até agora. Falou, falou. Esse ano até para experimento vai ser difícil. Como é que eu vou fazer experimento? Imagina se fazer o trem para pôr fogo aqui na frente do computador. Eu vou pôr fogo no computador, velho. Pensa.